Olá, professor. Sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu já me sinto da casa, exatamente. E já é. Pena que é isso. Eu conversava com você também nos bastidores, que é sempre para comentar, infelizmente, notícia ruim e envolvendo esse universo, né, da Amazônia, indígena. E eu queria conversar com você justamente sobre essa questão. Conversava agora um pouquinho com o Miguel Stedlin, né? E eu queria uma avaliação sua sobre esses desaparecimentos nessa Amazônia que nos últimos tempos, por conta de um projeto político, a gente não pode esquecer isso, por conta de um projeto político do governo, né, se transformou numa região de todo tipo de crime. É o que a gente tem assistido, né? E o foco agora é nos desaparecimentos, por conta muito do envolvimento de um jornalista inglês, porque esse tipo de desaparecimento, ameaças, afrontas, ataques acontecem rotineiramente contra povos indígenas, contra indigenistas como o Bruno, que trabalham por ali, né? Mas agora é claro que o episódio tomou uma proporção maior por conta do jornalista inglês que está envolvido nesse episódio. Qual a avaliação, qual o balanço que você faz assim inicial do que a gente está passando nesse momento em relação a esses desaparecimentos? Olha, o Brasil é um país extremamente violento, né? Considerado um dos países, talvez o país mais violento, segundo a avaliação, por exemplo, do Global Witness, né? Que é uma ONG internacional, trabalha muito com essa questão de agressão às populações no mundo todo, né? Não apenas no Brasil, terríveis agressões em outros países também, na República Democrática do Congo, no México, na Índia, etc, etc. O Brasil nesse contexto, sempre foi, quero dizer, nos últimos 10, 15 anos, o Brasil estava numa das posições mais de destaque, negativamente falando, em relação a isso. Lembro dos dados feitos pelo Global Witness, em 2016 houve 49 assassinatos no Brasil, e basicamente 40% de indígenas. Então, agora, isso só veio se agravando, isso deu um salto de proporção, de escala, de violência com o Bolsonaro. Né? Com o Bolsonaro. Então, isso hoje em dia, o que nós temos que entender é o seguinte, quer dizer, o que acontecia na Amazônia antes do Bolsonaro era apesar do governo. O que acontece na Amazônia com o Bolsonaro é por causa do governo, no sentido que ele é efetivamente o promotor de políticas de violência. Quer dizer, a sua base de aliados na Amazônia, no Brasil de forma geral, mas na Amazônia que estamos falando aqui, é exatamente esses grupos extremamente violentos, fascistas, em grande parte, ou simplesmente delinquentes, né? Simplesmente delinquentes, que é exatamente o caso. Nós estamos vendo aí na imprensa essa superposição não é, de crimes, do narcotráfico, da apropriação de terras de forma indébita, tudo que você puder nomear em termos de barbárie é a base de apoio do Bolsonaro. O agronegócio, naturalmente, é um núcleo fundamental, mas todo isso supõe agressão às populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, etc., porque há uma vontade de apropriação cada vez maior de terras, em função do quê? De um sistema alimentar globalizado, no qual o Brasil se transformou, mais do que nunca, num produtor de commodities para o mercado externo. Então, essa basicamente a inserção do Brasil nesse mercado e o Bolsonaro, que vive vomitando, dizendo que a Amazônia era do Brasil, etc, etc. Na verdade, o que ele está fazendo é aprofundando, radicalizando a inserção do Brasil no mercado internacional, em detrimento do povo brasileiro, em detrimento da natureza, em detrimento do patrimônio natural, que, eu quero dizer de uma forma muito clara, não é do Brasil, é da humanidade. Aliás, não é nem da humanidade, é da biosfera. Pertence aos seres vivos, não pertence a nenhum militar ou a nenhum nacionalista, pertence aos seres vivos. É isso que é importante que a gente tenha presente. A gente saia desse universo primitivo do nacionalismo. Você está sem som, Thalita. Desculpa, minha cachorrinha estava latindo, eu mutei. Eu vi.
Como que você tem visto a reação de Bolsonaro, do próprio presidente da FUNAI? Não sei se você acompanhou, a gente trouxe uma fala do presidente da FUNAI no início do programa, ele dizendo que não foi pedida autorização da FUNAI, não foi informada essa viagem. Ele comete esse erro. Pelo que eu andei lendo e ouvindo, os dois não estavam em terras indígenas, eles passeavam ali, caminhavam por um rio que não faz parte de terra indígena, é muito próximo, inclusive, de Atalaia do Norte, que é essa região onde tudo parece ter acontecido. E como que você tem visto essa recepção da notícia por parte dessas autoridades? Porque, assim, uma resposta urgente e combativa nesse momento seria até muito importante para desencorajar qualquer tipo de ação contrária aos dois, caso eles tivessem sido capturados e estivessem ainda em custódia de criminosos, né? Então, esse presidente da FUNAI, eu nem sei qual é o nome dele, também não quero saber, mas ele está simplesmente dizendo o seguinte: ele está insinuando que quem pode ter agredido ou sequestrado são os índios, são os indígenas. Sim. Mais uma vez colocar a culpa na vítima. A grande vítima são os indígenas e, no caso em espécie, essas duas personagens fundamentais, um indigenista e um jornalista de renome internacional, e mais uma vez, tal como o Bolsonaro fez, dizendo isso era uma aventura não recomendável, quer dizer, a culpa é então da vítima, né? Claro, ele está defendendo os seus aliados, isso é como sempre, né? Onde há uma atrocidade qualquer, o Bolsonaro imediatamente identifica os seus aliados. E o caso da FUNAI, o caso do presidente da FUNAI é esse, tá certo? Ele está dizendo, não, mas eles não, mesmo que eles estivessem num território indígena, mesmo que eles estivessem cometendo um ilícito qualquer, isso não teria nenhuma relação com a violência que eles sofreram. Tá certo? Então, isso é mais uma manobra diversionista, para dizer, não, veja só, mas, entendeu? Uma pessoa mata a outra, mas ela estava fumando, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, isso é falta de. É cumplicidade com o crime, né? Isso é uma cumplicidade com o crime. A gente conversava ontem com o ex-presidente da FUNAI, o Sidney Possuelo, e ele deu, né, a opinião dele de como ele acredita, inclusive, que tenha sido... bom, esse episódio possa ter sido uma ação, uma emboscada de pessoas que atuam contra questões indígenas, né? Que atuam contra indígenas ali na região. Porque muitas vezes o indigenista, né, os funcionários da FUNAI, como o Bruno, eles são vistos como inimigos pela população local, justamente por defender questões indígenas, né? E são tidos, inclusive, então, como é isso, recebem ameaças, são constantemente ameaçados, e essa falta de fiscalização, né, a falta de força que a FUNAI tem no momento para combater esse tipo de atuação, inclusive, também leva a mais casos como esse. Pode ter resultado, inclusive, nesse episódio que a gente está comentando agora. Porque é isso, há um aparelhamento da FUNAI, há a falta de atuação e há toda uma promoção do crime, né? Por parte, incentivo ao crime por parte do governo que a gente tem hoje. Esse senhor, na verdade, né, uma coisa que a experiência, infelizmente, ensina é que sempre vai haver alguém para ocupar uma posição, mesmo que seja no sentido mais, como eu diria, mais atentatório à função que lhe é dada, exatamente, que é de exatamente fazer uma mediação, de uma proteção em relação à questão do indígena. Esse senhor está aí para atacar, evidentemente, os indígenas, tá certo? Ele está aí, se ele é um homem do governo Bolsonaro, evidentemente ele não pode ser um funcionário da FUNAI que responda dignamente pela sua função de proteção dos índios, dos indígenas, tá certo? Então isso sempre vai haver gente assim, isso é terrível. Agora, o que eu acho que é importante, Dali, é a gente pensar não neles, porque eles é isso mesmo, essa é a política. Agora, a sociedade tem que reagir em relação a isso. A sociedade está muito desarticulada, muito. Sabe, nós estamos numa situação terrível de aumento do desmatamento de uma maneira brutal. Nunca houve um desmatamento durante 5 anos seguidos.
Nunca houve, numa série histórica de 88 a 2017, 5 anos seguidos de aumento do desmatamento. Nunca houve no Brasil um aumento de 34%. 34%, no século XXI, pelo menos, nunca houve um aumento de 34% de um ano para outro no desmatamento. Nós chegamos, no período Bolsonaro, a um desmatamento por corte raso, eliminação da floresta de 34 mil quilômetros quadrados entre 2019 e 2021. Isso é maior que a Bélgica, gente. Quer dizer, e a sociedade brasileira ela já está sendo punida por isso, ela tem que reagir a esse fato. Existe uma possibilidade, é preciso que as sociedades, sabe, quer dizer, a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, os partidos, os coletivos, as organizações indígenas, a PIB, COIAB, as igrejas, os movimentos religiosos, os jovens, a OAB, não é? As procuradorias, as associações jurídicas. É preciso que nós nos unamos em torno da defesa dos interesses que são os mais caros da sobrevivência da sociedade brasileira. E isso eu estou precisando acordar um dia e ver isso acontecer. É preciso que nós tenhamos a capacidade de reagir a esse tipo de agressão, tá certo? E a sociedade civil, ela tem os instrumentos para isso. É preciso que ela agora assuma essa sua responsabilidade. É uma responsabilidade de todos os brasileiros agora reagir a isso. O professor, você acredita que essa reação venha nas urnas, ou você esperava que mobilizações maiores acontecessem antes, talvez, desse dia de urnas? Acho que todos nós esperávamos, né, Thalita, que, na verdade, isso não viesse a ocorrer, ou seja, que nós tivéssemos tido esses 4 anos de destruição sistemática, programática do Brasil, tá certo? E é claro que as urnas, hoje em dia, claro, o Bolsonaro hoje está acuado, ele vai ter que... nós sabemos, como 2 mais 2 é 4, que Bolsonaro vai tentar um golpe. Ele está tentando um golpe todo dia, não é que ele vai tentar um golpe. Ele está tentando um golpe todo dia e ele está cada vez mais desprovido dos meios para levar a cabo esse golpe. E isso faz cada vez mais desesperado, etc, etc. Agora, o que me parece extremamente... A cara dele... A gente tem que rir para não chorar. O que me parece revoltante é o fato de que ele ainda tem a sua resiliência, ele tem a 25% do eleitorado, etc, etc. Que são normalmente quem são, né? São os ricos e são os homens, né? São os ricos, são os homens. Saiu hoje na Folha de São Paulo mostrando exatamente isso, né? Que os pobres, os negros e as mulheres são a base de reserva da democracia no Brasil. E se é os Faria Limers, a classe média, sobretudo masculina, que está ainda apoiando essa personagem triste. A gente acompanhou, né? Foram 4 anos de mobilizações que aconteciam, mas não davam resultados práticos, né? E talvez por conta disso a sociedade foi se desmobilizando. Queria te ouvir em relação a isso também. E além disso, é isso, a gente comentava nos bastidores, são tantas as pauladas que a gente leva diariamente que a gente acaba normalizando, talvez, as tantas violências que acontecem diariamente aqui no nosso país, né? Foi uma derrota gigantesca, né, da sociedade brasileira. Quer dizer, essa personagem expressionista, grotesca, teve uma vida política pregressa que fazia parte do lixo da política, do último escalão do Congresso Nacional. Né? E, de repente, ele através de um processo que é difícil, eu acho, de entender até agora. Acho que ninguém foi capaz de explicar. Nós temos os ingredientes para explicar, mas a explicação total não é ainda totalmente convincente. Houve um fenômeno que nós não sabemos explicar claramente, tem características internacionais, etc, etc. Mas um fenômeno que... Como é que é possível que uma pessoa desse nível de grotesco, tipo Rodrigo Duterte nas Filipinas, ou Bolsonaro no Brasil, mesmo Trump nos Estados Unidos, são personalidades que 20 anos atrás seriam cômicas, seriam personagens de uma comédia de mau gosto, e foram guindados à presidência da República. Mas a sociedade acho que a sociedade está reagindo, ela está acordando para isso, e a gente vai, com certeza, tentar reconstruir, porque se trata agora de reconstruir o Brasil.
Só rapidinho para finalizar, professora, você é professora de história, né? É difícil a gente interpretar os tempos vivendo o hoje? Talvez no futuro a gente vai conseguir entender melhor tudo isso que a gente está passando? Com certeza, né? Eu acho que vai haver uma sedimentação, as coisas vão entrando, as peças vão se encaixando, digamos assim, né? Mas eu acho que a minha hipótese, Thalita, eu não quero falar isso em um minuto, em um segundo, é de que eu acho que existe uma consciência difusa, não perfeita, não é uma consciência formulada, mas uma consciência difusa de que o mundo está piorando, que o futuro é cada vez mais ameaçador. E as pessoas reagem a isso desejando uma volta ao passado, desejando uma segurança que elas perderam. Quem fatura com isso, quem capitaliza com isso, são exatamente as bandeiras mais conservadoras, as bandeiras que falam, não, no passado era melhor, né? E vamos voltar, blá, 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 tá certo? Então, eu acho que isso é um dos ingredientes importantes que eu não vejo sempre aparecer com a devida importância quando a gente tenta fazer análise. Não quero reduzir tudo a isso, mas esse eu acho que é um ingrediente importante. O medo acaba faturando muito, né, nesses tempos. Exatamente, exatamente. Professor, sempre um grande prazer te receber e poder conversar com você, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos marcar próximas conversas para a gente ir entendendo esses tempos sombrios que passamos, viu? Um beijo enorme para você, bom trabalho Igualmente, por aí. Thalita. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Até Até, mais a todos, obrigada. todos os ouvintes.